Pronto. Como eu estava falando, pedimos desculpas aí pelo atropelo aí no início, né? A gente tinha feito a programação para fazer a transmissão pelo YouTube, mas infelizmente não foi possível. Então a gente migrou aqui rapidamente para o Google Meet, né? Onde a gente vai dar início então ao nosso evento. Está prevista a palestra hoje com o engenheiro de segurança do trabalho, o colega Walter, que vai apresentar as medidas para retorno gradual e seguro às atividades presenciais. Estava previsto também uma palestra pelo colega Reginaldo, que é professor no campus Petrolina, acerca das mudanças na resolução do RSC, só que infelizmente ele informou que não seria mais possível atender essa demanda na data de hoje. Então essa palestra ficou cancelada e hoje a gente vai ter então apenas a palestra sobre o retorno seguro às atividades com o colega Walter. Mas antes de iniciar essa palestra, eu gostaria de abrir o espaço para a professora Leopoldine e também para o professor Alexandre, para fazer as considerações iniciais acerca do evento. Então, com a palavra, por favor, professor Alexandre, pode ficar à vontade. Boa tarde, gente. Uma alegria, né, enorme, né, receber todos vocês. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o encontro de desenvolvimento institucional, né? E antes de passar a palavra para a nossa reitora, vou fazer assim uma rápida contextualização, né, porque tem servidores na instituição que são novos, né? Tem membros da nossa comunidade acadêmica também que são novos e pode não conhecer, né, a estrutura organizacional do nosso IF Sertão. Então, é sempre muito válido, né, a gente aproveitar esse espaço para falar um pouco disso. Deixa eu dar as boas-vindas a todos vocês, né, e dizer que o Encontro de Desenvolvimento Institucional teve sua primeira edição em 2018, né, e o propósito desse encontro é justamente a gente reunir temas que estão relacionados com o desenvolvimento institucional do IF Sertão, né? Esses temas, né, eles são sustentados em 3 pilares principais, né? O primeiro pilar está relacionado à questão de gestão de pessoas, né? No que se diz qualquer matéria relacionada aos servidores da nossa instituição, né? Relacionado com a qualidade de vida no trabalho, relacionado com as questões administrativas dos nossos servidores, né? Para quem não sabe, o IF Sertão hoje tem em torno de 1.000 servidores, né? Esse é um número fácil, né, para a gente guardar na memória, em torno de 1.000, é um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas é em torno de 1.000, né? E outro pilar, né, que sustenta o desenvolvimento institucional está relacionado com a questão de tecnologia da informação, né? Então, a gente tem feito, né, de 2018 para cá, um trabalho, né, de transformação digital na nossa instituição, né, no sentido de fazer com que mais serviços digitais fiquem disponíveis tanto para servidores como para a comunidade acadêmica de uma maneira geral e a sociedade, para que eles possam servir, né, utilizar os serviços que o IF Sertão oferece de forma de autoatendimento, né, de forma autônoma, né, a qualquer dia e a qualquer hora. Claro que você sabe que transformação nessa linha, ela é um processo, né, leva um certo tempo, mas se vocês repararem a instituição, né, de uns anos para cá, a gente tem tentado fazer esse trabalho, né, de transformação digital nos nossos serviços, né? E o terceiro e último pilar, né, tão importante quanto os outros dois, está relacionado com a questão da organização administrativa e o planejamento estratégico, né? Esse é um outro pilar também muito importante, porque a questão da organização administrativa, né, fala muito no sentido da gente organizar a nossa instituição para que com a força de trabalho que a gente tem disponível, ou seja, com os servidores que a gente tem disponível nela, a gente consiga tentar apresentar para a sociedade os melhores resultados institucionais. Então, é outro pilar também muito importante, essa questão da organização administrativa, porque isso tem a ver com as normativas, isso tem a ver, né, com como os processos e os procedimentos dentro da nossa instituição são organizados, né, são estruturados, né, e isso tem a ver com o planejamento da nossa instituição, ou seja, o que o IF Sertão é hoje, e seus 1.000 servidores, e seus 10.000 estudantes, né?
e seus colaboradores e os municípios que a gente atende com educação, né? O que é que a gente é hoje e o que é que a gente pretende ser para o futuro. Então, é muito importante também esse pilar que está relacionado com o planejamento. Bom, é importante também, né, já para encerrar essa minha fala, né, dizer que todo esse avanço, né, todo esse trabalho de gestão de pessoas, de tecnologia da informação e de organização administrativa, ele não é feito por uma pessoa ou por um grupo reduzido de pessoas, né? Ele é resultado, obviamente, do trabalho de todos vocês que estão aqui, né, e de toda a comunidade acadêmica em geral. A gente não cansa de dizer e de agradecer de antemão, né, que graças à participação, à colaboração, né, o protagonismo de cada um de vocês, a gente consegue, né, fazer a cada dia um instituto, né, que, vamos dizer assim, tem atendido, né, da melhor forma a nossa sociedade. Então, a gente deixa aí o nosso agradecimento, né, a nossa satisfação de estarmos juntos, brindando mais essa edição do Encontro de Desenvolvimento Institucional, que começou lá em 2018, e, se der tudo certo, a gente vai fazer esse ano, né, e os anos que seguem, ok? Então, para todos vocês, um bom evento. E agora eu vou passar a palavra para a nossa reitora, a professora Leopoldina. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, Jean, e todos que estão aí participando e organizando esse evento para que ele ocorra da melhor forma possível. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui nesta sala. Vivenciando agora mais um evento de grande relevância para a nossa instituição. Quando se fala, como a Alexandre colocou agora há pouco, quando se fala em desenvolvimento institucional, nós temos que olhar o desenvolvimento da instituição em diversas perspectivas, né? E dentro dessa pasta tão importante, nós temos aí a gestão da tecnologia da informação, que tem um compromisso muito grande com a instituição, que vem fazendo um trabalho minucioso para modernizar a instituição, para que nós possamos ter um desenvolvimento de acordo com o que se exige no mundo, né, do trabalho, utilizando as tecnologias a bem da sociedade, como também melhorando os nossos serviços, as nossas entregas. Como também temos a Diretoria de Gestão de Pessoas, que tem batalhado bastante para poder fazer com que nós possamos ter uma diretoria que seja o mais acessível possível, menos burocrática, que traga soluções mais rápidas nos nossos processos, né? Não é fácil, são quase 1.000 servidores, como o Alexandre colocou, mas com certeza nós temos buscado fazer o melhor, né? Inclusive com a equipe aqui representada por Walter, na qualidade de vida do servidor, nós temos que avançar bastante ainda nesse aspecto, mas nós estamos trabalhando para isso. Além dos outros departamentos aí, como a DeGov, né, a de governança aí com o Clemenson, né, a ATI com a Milton, então temos aí uma equipe muito boa, organizada, para fazer um acompanhamento sistemático, né, de todas as nossas demandas, né, como o nosso plano de desenvolvimento institucional, foi elaborado com bastante discussão, o nosso estatuto, o regimento geral, agora os regimentos dos campi, né, da reitoria. Então, é um trabalho que é feito com muito detalhe, com bastante discussão, para que a gente possa ter um retrato das demandas da nossa instituição, e que elas dialoguem, né, que não haja diferenças nas normativas, bem como eles são cruciais para o nosso apoio junto aos órgãos de controle, como CGU, TCU, Ministério Público, dentre outros. Então, essa pasta de desenvolvimento institucional é uma pasta de grande relevância, ela fica mais nos bastidores, mas ela faz um trabalho de estruturação de grande importância para a nossa instituição. E a realização desse evento é também uma forma de aproximar, né, todos nós
da nossa comunidade, esclarecer dúvidas, ouvir a nossa comunidade, dar satisfação, dar transparência dos atos administrativos, discutir estratégias para a solução de quaisquer questões que ainda estejam burocratizando ou travando o andar da nossa instituição. Então, traz-se aqui temas relevantes, como hoje nós vamos ter aí a palestra do amigo Walter, que vai falar sobre toda a organização institucional para um retorno gradual, né, seguro, levando em consideração como ponto crucial a saúde de todos nós, né. Lamento o colega Reginaldo não ter podido vir falar sobre RSC, eu acho que também essa é uma questão que muitos de nós, docentes, que temos agora uma mudança aí na questão do reconhecimento de saberes, né, pelo Ministério da Educação, não ter podido estar palestrando. Mas, de qualquer forma, eu acredito que no decorrer desse evento, tanto a DGP quanto a Prodi vão poder estar dizendo como é que está o processo, né, que eu já antecipo que já está no MEC, a análise do documento que foi construído por nós e outros detalhes, né? Então, eu agradeço a todos vocês por estarem aqui conosco, para conhecer um pouco mais da nossa instituição, para poder ouvir um pouco mais sobre o andamento das nossas, né, atividades e colaborar para que a gente possa ter aqui uma instituição que avance, que construa para o bem de todo, para fortalecer o processo que nós fazemos e fazemos muito bem feito, que é o processo de interiorização da educação, né, levando a ciência, a tecnologia para os lugares mais distantes, né, do nosso sertão pernambucano. Então, eu parabenizo a todos, agradeço a Alexandre, agradeço em nome de Alexandre a todos que estão aí responsáveis pela realização de eventos e desejo sucesso. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, e que sigamos aí com um excelente evento, tá? Muito obrigada. Pessoal, nossa reitora ela vai precisar participar de uma reunião do CONIF, né, que inclusive já começou. Então, eu pediria, antes dela poder sair para a reunião, né, seria possível, né, quem puder abrir as câmeras para a gente registrar esse momento, né, de abertura do Encontro de Desenvolvimento. Eu acho que é sempre válido, né, a gente registrar, né, e isso ficar como a história, a memória da nossa instituição a cada momento desse, não é isso? Então, quem puder abrir a câmera, a gente vai fazer aquela história do 3, 2, 1 e vai bater a foto, tá bom? Fique à vontade, Ótimo. Quem puder, a gente agradece. Abram suas câmeras, por favor, só para a gente registrar esse momento de abertura do Encontro 2021, Encontro de Desenvolvimento Institucional. As câmeras se abrindo, gente entrando na sala. Marli, Denise, Eudes, Socorro. Bora, Noedna, você que é tão bela para deixar a foto ainda mais bonita. Gente guerreira, trabalhadora e bela. Vamos lá. Marcelo, muito bem. Ailane, gente. Bruno, Solange. Vamos lá, meu povo. Thomas, Wellington. Joia. Mafran está por aí, muito bem. Iago, olha aí, muito bom. O Wellington aí, manda um abraço para Salgueiro, Wellington. Marli, do Zona Rural. Eita, Eudes, Mônica, é muita gente guerreira, que alegria. Podemos então fazer a foto aí agora? Aê, Noedna, chegou, representando aí a DGP junto com o Jean Lúcio e a turma toda. Anne Rose, cadê você, Anne Rose, que sempre sai nas fotos toda bonitona? Sinara. Estou aqui, achando. Aê, Ótimo. muito bem. Thomas, cadê você, Thomas? Você que é bonitão. Pronto, aí, ó. Aí, os bonitões e as bonitonas aparecendo. Muito bom. Vamos fazer a foto, então? Vamos lá, pessoal. Então, naquela melhor pose, eu vou dizer 3, 2, 1 e vou bater a foto, tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1, foto. Boa. Pronto. A gente vai mandar pelos grupos depois a foto. Leopoldina, muito obrigado. Viu? Em nome de toda a Obrigada, viu, comunidade. Alexandre? E eu vou pedir licença, realmente a gente hoje tem uma reunião que vai iniciar agora às 3 e a previsão é de terminar às 19 horas, onde nós vamos estar discutindo a matriz, né, o modelo da matriz orçamentária para o ano de 2023, né? Então, a gente, inclusive, um dos nossos palestrantes é o nosso pró-reitor, Jean Carlos, que coordena a Câmara
do Forplan, né, da rede federal. Então, ele é quem vai estar palestrando, mostrando todas as discussões do que nós já estamos organizando para a matriz orçamentária do ano de 2023, tá bom? Obrigada, Alexandre. Depois eu vejo a gravação. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, Leopoldina. Tchau. Jean, é com você agora, meu amigo. Agradecer ao professor Alexandre, professor Leopoldina, pelas palavras iniciais. Então, a gente vai dar início agora à palestra, né, do retorno gradual seguro às atividades presenciais, com o nosso caro, nobre colega, excelentíssimo, autoridade no assunto, né, o Walter. O Walter, gente, ele é uma pessoa incrível. Eu trabalho com o Walter desde que assumi a gestão de pessoas, e é uma pessoa muito, muito gente boa, né, quem convive com ele sabe, e, acima de tudo, competente. Ele dá durante esse período de pandemia, né, deu todo o suporte que a gestão precisou, né, em termos de orientação, em termos de construção de planos, né, a própria saída e o próprio retorno. Então, ele está sempre antenado nas normativas, né, estaduais, federais que tratam da matéria. Então, a pessoa, sem sombra de dúvida, é capaz de nos orientar e nos auxiliar, né, nesse retorno presencial, que, querendo ou não, a gente sempre tem dúvidas, né, de como proceder, de quais procedimentos, quais cuidados a gente deve manter. E nesse momento é sempre bom, né, é sempre importante a gente estar antenado, estar observando, né, quais são as medidas, aquilo que está mais atualizado em relação às medidas do retorno presencial. E ele vai trazer aí essa explanação, né, nessa tarde, com algumas orientações acerca disso. Então, Walter, muito obrigado por ter aceitado o convite e passo a palavra para você. Fique à vontade. Ok. Boa tarde, pessoal. Jean Lúcio, muito obrigado aí pelas palavras, rapaz. Muito obrigado mesmo. Eu vou iniciar compartilhando aqui a apresentação. Eu uma janela. Aqui. Ok. Permitir. Pessoal, Jean Lúcio, tudo ok? Está visualizando aí? Sim, Walter, só dá um F5 aí para expandir. F5. Foi? Ainda não. Acredito que você vai ter que compartilhar. Veja se ela não ficou a apresentação em tela cheia em outra aba aí. Ela tá. Eu compartilhei uma janela, né? Ela apareceu aqui. Quando eu coloco aqui o modo apresentação, aí vocês não estão visualizando, não é isso? A gente está vendo a tela do Office, Do mas sem apresentação. Do PowerPoint. Acredito que você vai ter que compartilhar. Não, no Google Meet mesmo. Você acha que você vai ter que compartilhar a janela que está com a apresentação em tela cheia. Vê aí se não tem outra. Fecha essa apresentação. Eu fechar essa para a apresentação. Aí clique em compartilhar, veja se não tem um em tela cheia aí. A tela inteira. Isso. Tela inteira. Acho que agora vai, Jean Lúcio. Foi? Normal? Não, ainda está mesmo. Tá mesmo? Clica num livrinho aberto aí no rodapé do lado direito da sua tela. Tem um livrinho aberto. Cliquei. Apareceu? Apareceu certo agora, é só um atalho. Pronto. Agora está tranquilo, né? Pronto. Pessoal, inicialmente eu gostaria de agradecer aí a comissão organizadora do evento, né? Na pessoa de Jean Lúcio, nosso diretor de gestão de pessoas, que me convidou para falar sobre o retorno seguro das atividades presenciais. Sabemos que é um tema oportuno, né? Apesar que a gente retornou, o IF Sertão retornou às atividades a partir de 15 de outubro, né? Mas de forma gradual. Então, assim, muito obrigado a toda a equipe que está organizando o evento, né? E eu espero contribuir com vocês aí quanto a essa temática. Eu peço licença porque eu peguei carona aí nesse material lá do Rio Grande do Sul, né? Que é material, eu considero assim um material muito bom,
Tem hashtag Te Cuida Rio Grande do Sul. Na verdade, deveria ser hashtag Te Cuida Brasil. Eu acho que caberia bem também, né, pessoal? Mas, quando a gente fala em retomada gradual e com todos os cuidados, o que a gente imagina, né? Que o retorno ele deve ocorrer de forma gradual, realmente, mas com a segurança sanitária, que nos possibilite um ambiente saudável e com a menor possibilidade de risco para a saúde, né, e o bem-estar de todos nós. Então, essa seria a ideia do retorno gradual e seguro, e é dessa forma que nós estamos retornando no IF Sertão. Para que a gente aborde as questões relacionadas às medidas de enfrentamento e prevenção à Covid no ambiente de trabalho, é interessante que a gente retorne um pouquinho, eu sei que todo mundo aí já tem o conhecimento, né, dos modos de transmissão do SARS-CoV-2, mas não custa nada a gente revisar isso aí. Então, eu faço aí um primeiro questionamento, né, como é transmitido o SARS-CoV-2, coronavírus? Evidências mais atuais diz que ele é transmitido principalmente por 3 modos: transmissão por contato, transmissão por gotículas e a transmissão por aerossol. Como ocorre a transmissão por contato? É o contato direto, né, com uma pessoa infectada. Vamos dizer, nós temos um exemplo aí, você toca a mão de uma pessoa. Se essa pessoa estiver infectada e você, de imediato, levar sua mão aos olhos, ou a boca ao nariz, você vai também se infectar. Uma outra possibilidade seria através de objetos e superfícies contaminados. Porém, em abril agora de 2021, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, ele publicou uma matéria que diz o seguinte: o risco de transmissão por objetos e superfícies contaminadas é baixo, e atribui aí um valor, pessoal, de menos de 1 em 10 mil. Então, realmente é baixo, né, o risco de transmissão do coronavírus por contato com objeto ou superfície contaminada. Mas, nós partimos do princípio da prevenção, é importante saber que existe essa possibilidade. Se existem as medidas preventivas, né, nós devemos adotar. Uma outra forma de transmissão é a transmissão por gotículas, né? A transmissão por gotículas, ela ocorre por meio da exposição a gotículas respiratórias expelidas por uma pessoa infectada, quando ela tosse ou espirra. E as evidências mostram que, principalmente se você tiver a menos de 1 metro de distância dessa pessoa. Uma outra forma de transmissão é por aerossol, que também é pela exposição, né, a gotículas respiratórias, porém são gotículas respiratórias, pessoal, menores, que são chamados aerossóis, contendo vírus. Esse aerossol, ele pode permanecer suspenso no ar, como também pode percorrer uma distância maior, ou seja, mais de 1 metro, né, e demorar mais tempo, geralmente, em torno de horas no ar. Então, assim, essas são as formas de transmissão, e na maioria das infecções, elas se espalham assim por contato próximo, ou seja, menos de 1 metro, principalmente por gotículas respiratórias. E não como nós estávamos acostumados no início da pandemia, tinha aquela preocupação em você fazer as compras no supermercado, chegar em casa tinha que lavar tudo imediatamente, lavar pacote de feijão, pacote de arroz, né? Quer dizer, existe o risco da contaminação através de objetos de superfície, mas é um risco pequeno, segundo o CDC. Eu trago para vocês aqui justamente uma figura que é da Organização Mundial de Saúde, que trata justamente da questão, a transmissão por gotícula e a transmissão aérea, né? A pessoa, se ela estiver infectada, ao tossir ou espirrar, ou até mesmo falar, né, essas gotículas podem atingir a boca, o nariz, os olhos, né, de quem estiver aqui próximo e contaminar. Já as gotículas menores, que nós chamamos de aerossóis, elas percorrem uma distância maior e ficam suspensas no ar. O que acontece? Provavelmente podem ser inaladas
por uma pessoa que não esteja usando uma máscara facial adequada. Isso nos preocupa em termos de ambientes fechados, com ventilação deficiente, né? E que você tem um número grande de pessoas nessa sala, salas lotadas e fechadas, sem ventilação adequada. E também que não estejam usando uma máscara adequada. Bom, respondido à pergunta de como é transmitido o SARS-CoV-2, aí nós partimos para como se proteger, a segunda pergunta, né? Aí eu sei que vem na mente de vocês, de imediato, vacinação. Seria, né, a vacinação, imunizar todo mundo. Mas, assim, a vacinação, a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 começou no Brasil em janeiro de 2021, mais ou menos dia 18 de janeiro de 2021. E mesmo com a vacinação em andamento até hoje, né, o Ministério da Saúde, ele recomenda as medidas de biossegurança que nós devemos seguir, como forma também de proteção. Quais seriam as medidas de biossegurança? Primeiro, a vacinação, né? E aí, distanciamento social. Por que o distanciamento social? Porque o distanciamento social, ele diminui a interação física entre as pessoas. Consequentemente, diminui a velocidade de transmissão do vírus. Etiqueta respiratória, né? Também é uma medida de biossegurança. Se você vai tossir, espirrar, o ideal é que não utilize as mãos, e sim um lenço ou o próprio cotovelo, né? O braço, de forma que você proteja as pessoas que estão próximas a você. Porque quando você espirra, você está emitindo gotículas no ambiente, né? A higienização das mãos, muito importante. Desde o início da pandemia, essa questão, lavagem frequente das mãos com água e sabonete de preferência, né? Água e sabão, sabão líquido. No caso de não ter disponível, aí sim, utilizar o álcool em gel. O álcool em gel antisséptico. Uso de máscara, importantíssimo, seja máscara de tecido, máscara, a chamada máscara descartável ou cirúrgica, né? E as máscaras que nós chamamos profissionais, tipo a N95, a PFF2. Muito importante o uso da máscara, mas nós vamos falar mais adiante sobre a questão das máscaras. Limpeza e desinfecção de ambientes também é importantíssimo, mesmo sabendo que o risco é baixo, já comprovado aí pelos organismos de pesquisa, né, ciência, mas mesmo assim a gente tem que ter essa preocupação com limpeza e desinfecção de ambientes. E a questão da higienização, pessoal, é fundamental, né? Não só contra o coronavírus, mas as demais infecções. Também, como medidas de biossegurança, o isolamento de casos suspeitos e confirmados, obviamente que conforme a orientação médica, né? E a quarentena dos contatos dos casos de Covid-19, justamente para evitar a disseminação do vírus e contaminação de mais pessoas. Interessante, eu não sei se todos já tiveram a oportunidade de acessar lá no site do Instituto, tem o POP, Procedimento Operacional Padrão Covid-19, que trata justamente dos casos suspeitos e confirmados, suspeitos ou confirmados, né, em termos de procedimento que deve ser feito. Bom, entrando agora nas medidas de proteção e prevenção à Covid, eu trago para vocês aí 2 documentos, né? Esses documentos, o protocolo de biossegurança para retorno das atividades nas instituições federais de ensino, é o protocolo do MEC, a última edição dele foi em maio de 2021, e também aqui recomendações para o planejamento de retorno às atividades escolares presenciais no contexto da pandemia da Covid-19. Esse documento, ele é da Fundação Oswaldo Cruz, e ele está hoje já na terceira atualização. Essa aqui, a última que saiu, foi agosto de 2021. O nosso protocolo de biossegurança,
do Instituto Federal, ele traz justamente a questão do distanciamento de 1,5 metro, baseado nas recomendações da Fundação Oswaldo Cruz. Então, assim, para a gente falar das medidas de proteção e prevenção à Covid, é importante que vocês entendam que são recomendações baseadas em informações que são disponibilizadas pelos órgãos reguladores. Quais seriam, então, os órgãos reguladores, né, que nós temos? Em termos de Brasil, Ministério da Saúde, né? Temos Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde e outros, né? Exemplo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Então, pessoal, é isso aí, é hora de ficar atento às medidas de prevenção, né? Então, como medidas de prevenção, eu coloquei as medidas coletivas para a gente discutir. Eu acho que, né, no final da apresentação, nós vamos ter alguns questionamentos sobre esclarecimento, na verdade, né, como deve ser realmente feito esse retorno às atividades presenciais, que nós já estamos retornando aí de forma gradativa. Então, é interessante, pessoal, considerar a possibilidade do retorno de forma gradual, né, de forma que a gente vem fazendo, de forma que a gente mantenha a questão do distanciamento social, né? As equipes trabalhando de forma escalonada, também é uma forma de você manter o distanciamento social. Todos tomaram conhecimento da Instrução Normativa de número 90, né? Entrou em vigência a partir de 15 de outubro. Só que ela diz o seguinte: o retorno às atividades presenciais de forma gradual e segura. Porém, a questão gradual, ela não especifica como seria esse gradual. Ficou essa lacuna aí de como trabalho seguro e gradual. Mas como gradual, como, né? Posteriormente, nós tivemos a publicação da portaria 837, né, de 21/10/21, que aí sim o MEC, ele fala lá das questões do retorno gradual. Só que, pelo que eu entendi, essa portaria não se aplica para as instituições federais de ensino. Porque lá, nessa portaria, ficou estabelecido o seguinte: a cada 15 dias, né, o gestor chamaria 20% da força de trabalho até completar 100%. Sim, aí sim, seria o retorno de forma gradual. Mas, infelizmente, não houve, assim, para as instituições federais de ensino, essa determinação, né? Então, uma coisa importante também é as equipes de forma escalonada, né? Isso vem acontecendo, eu acredito que na maioria das unidades. Isso também depende muito de cada unidade, do distanciamento que a gente faz, a questão se você considera 1,5 metro, aí você vai calcular o número de servidores em determinado ambiente. No final, eu vou mostrar esse cálculo para vocês. E também, pessoal, é sempre que possível, portas e janelas abertas, né, para a gente ter uma ventilação ambiente. Não é fácil a gente conseguir isso, mas é a recomendação justamente por conta da transmissão da infecção por meio de gotículas e aerossol. A limpeza e desinfecção do ambiente, pessoal, muito importante, né? Principalmente dos equipamentos de uso individual e coletivo. Sempre fazer a desinfecção. Se não for possível evitar o compartilhamento dos equipamentos, que seja feita a higienização. Mas aí tem um teclado de computador, como é que eu vou higienizar isso? O ideal seria o álcool isopropílico. Mas você pode, mesmo assim, danificar o teclado. Então, recomenda-se que faça a higienização das mãos antes e após o uso, né? A possibilidade de trabalho remoto aos servidores, mas aí vai ser em conformidade com a legislação vigente. A IN 90, ela traz essa questão, quem deve permanecer em trabalho remoto, né? Eu vou falar mais adiante das duas situações, né? E uma coisa interessante
é o que nós estamos fazendo aqui, o evento, né, da Prodi, realizado através do uso de tecnologia da informação, comunicação. Isso é muito importante, porque a gente evita aglomerações, né? Mantém-se o distanciamento social, né, para a realização das reuniões e eventos à distância. Mas aí alguém pode dizer, mas Walter, a gente precisa de uma reunião com urgência presencial. Tudo bem, é possível fazer a reunião presencial, não é proibido, não. Agora, interessante que obedeça à questão. Eu vou procurar um ambiente que seja bem ventilado, né, que tenha uma ventilação adequada, e vou respeitar o distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Na reitoria, nós fizemos esse trabalho. Fizemos o cálculo, né, do dimensionamento populacional para cada sala. Inclusive a sala de reunião, né, a sala de treinamento, está tudo lá na porta, fixado direitinho. Porque eu sei, tem que ter reunião presencial, principalmente porque a gente está retornando às atividades. Então, isso é importante. Uma coisa que eu não coloquei nesse slide, mas eu vou comentar aqui com vocês, a questão da atividade física, né? A prática da atividade física. Também deve-se priorizar sempre que possível, né, as atividades individuais e ao ar livre. Porque aí procura-se manter o distanciamento entre os estudantes de 1,5 metro e, pessoal, o uso de máscara obrigatório, né? Pessoal da educação física, se possível, né, vamos seguir dessa forma. Medidas individuais, né? Aí a gente entra na utilização das máscaras de forma a cobrir a boca e o nariz, pessoal. Não adianta colocar a máscara de forma errada. Tem que ser devidamente ajustada ao rosto. Porque senão você vai ter fluxo de ar nas laterais, aqui. Essa é uma máscara de tecido, né? A máscara de tecido ela é mais complicada, porque você não tem aquele clipe nasal aqui, e fica difícil realmente de manter essa vedação, mas procura-se ver isso aí. O ideal, já a máscara cirúrgica, ou a máscara PFF2, ela permite essa vedação. Quer dizer, a máscara cirúrgica, que é descartável, ela também não permite muito a questão da vedação, porque ela tem um clipe, mas nas laterais ela permanece aberta, né? Então, a questão da etiqueta respiratória. A etiqueta respiratória é justamente cobrir o nariz e a boca, né, com lenço ou com braço, e não com as mãos, no caso de você tossir ou espirrar, porque aí você está protegendo o seu colega que está do seu lado. É uma questão muito importante e, assim, evitar cumprimentar com apertos de mão, beijos e o abraço, né? Interessante. Hoje na reitoria, pela manhã, uma colega falou assim, eu fui cumprimentar, aí aquele, né, o toquinho que a gente sempre dá, está até acostumado. Aí ela disse, não, a gente já pode dar um abraço. Digo, não, ainda não. Mas eu já tomei a 3ª dose. Tudo bem, então a 3ª dose eu vou tomar a próxima semana, talvez a gente tome a 3ª dose. Mas assim, a gente tem que manter o distanciamento, né? E evitar. Eu sei que a gente está precisando muito do aperto de mão, de abraçar, de beijar, né? As pessoas mais próximas, que a gente tem afinidade, gosta, tudo. Mas não é o momento ainda. Eu entendo assim, que não é o momento. Vamos procurar manter esse distanciamento. Até porque a pessoa que está imunizada, mas ela pode transmitir, né, o vírus para outras pessoas. Então é interessante a gente respeitar esse distanciamento aí de 1,5 metro e cumprimentar do jeito que a gente vem fazendo, né? A questão do compartilhamento de objetos de uso pessoal, como os copos, talheres, celulares, materiais de escritórios, principalmente materiais de escritório. O ideal é que a gente não compartilhasse, mas você tem um grampeador, muitas vezes não tem, pega do colega, a questão do furador, alguma coisa desse tipo, até mesmo o computador. Mas fazendo isso, vamos higienizar antes e depois, ou higienizar as mãos, tá certo? Aqui a gente colocou, substituir a máscara a cada 2 horas, e quando estiver suja ou úmida, mas observe isso aqui, pessoal, é para a máscara de tecido, tá certo? Essa que foi fornecida pelo Instituto Federal para discentes e servidores, a de tecido. A máscara cirúrgica, ela pode ser utilizada por até 4 horas, né?
No caso, o Instituto Federal disponibilizou, mesmo com a especificação técnica do Comitê Central, né? Eu faço parte do Comitê Central e também faço parte do Comitê Local da Reitoria. E, assim, a especificação das máscaras cirúrgica e máscara profissional, vamos dizer assim, a N95 e a PFF2, ficou para as atividades de risco, tipo pessoal da área de saúde, pessoal que trabalha no protocolo, na biblioteca, e tem um contato, assim, direto com as pessoas, né? Principalmente o pessoal da saúde precisa realmente dos equipamentos profissionais. A máscara de tecido, ela funciona muito bem como bloqueio, né, da transmissão do vírus. No caso de alguém, algum servidor, ou até mesmo aluno, apresentar sinais ou sintomas de síndrome gripal, aí é interessante comunicar de imediato, né? Se for servidor, a chefia, imediata, através do e-mail, né? Existe os meios, ou o WhatsApp, não sei, né? Para que esse servidor que está com sintomas de gripe ou febre, ele não deve trabalhar na instituição, ele deve primeiro comunica e depois procura assistência à saúde. Muito importante, eu volto a frisar, a lavagem, né, das mãos, e aí o ideal que seja com sabonete ou sabão, né, porque é interessante que você disponha no ambiente de trabalho de lavatórios. E aí foi uma das recomendações do Comitê Central a instalação de lavatórios em todas as unidades. Aquela que não instalou o lavatório, mas recebeu os totens. Todos receberam totens, né, com álcool em gel. Mas o ideal mesmo é que essa higienização seja feita com água e sabão, né, pessoal? E aí, voltando novamente ao Te Cuida, hashtag Te Cuida Brasil, na minha concepção, copiando lá dos colegas lá gaúchos, né? Lembrar, pessoal, a pandemia não acabou, né? A pandemia, ela não acabou. Infelizmente, não acabou. E aí, o uso da máscara é importantíssimo para evitar a disseminação, né, das gotículas, que provavelmente, se a pessoa estiver infectada, vai ter o vírus, né? Então, usar máscara, mas usar máscara de forma correta. Recomendações gerais. Aí alguém vai dizer, a questão da aferição da temperatura de toda a comunidade, né? De os servidores, os estudantes e colaboradores na entrada da instituição. O governo de Pernambuco flexibilizou a questão da aferição de temperatura na entrada dos estabelecimentos. Começou a valer essa nova regra aí do plano de convivência do estado de Pernambuco. Começou a valer a partir de ontem, dia 15. No plano no protocolo de biossegurança da instituição, está lá, né? Aferição de temperatura na entrada de todas as unidades. Eu, hoje, conversando com o pessoal no grupo de WhatsApp, o pessoal do Comitê Central, sugeri uma reunião, né? Provavelmente para a próxima semana, na próxima segunda-feira, para que a gente possa avaliar essa questão. Não só a aferição nas unidades, né, de temperatura, mas também a questão do distanciamento. O governo de Pernambuco acabou com o distanciamento nas escolas, né, entre as carteiras. Era 1 metro. No protocolo do Instituto Federal, nós seguimos a recomendação da Fundação Oswaldo Cruz, 1,5 metro. Mas o Estado já havia bastante tempo utilizando 1 metro para o distanciamento, e agora acabou. Ou seja, é o retorno das atividades escolares, né, 100%. Mas aí a gente vai discutir com o comitê para ver se a gente permanece com a questão da aferição da temperatura e também o nosso distanciamento estabelecido em 1,5 metro. Até porque aquele documento que eu mostrei a vocês da Fundação Oswaldo Cruz, ele não sofreu nenhuma alteração até agora. Possa ser que saia, né, alguma modificação, atualização, mas até o momento não tem. Então, nós vamos discutir isso aí
ver se permanece ou não. Porque é muito importante, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, então é muito importante essa definição da aferição de temperatura, distanciamento social, a decisão, assim, vamos dizer, a discussão com os profissionais de saúde, né, que compõem o comitê. Muito importante. Eles ficaram, assim, interessados demais nessa reunião, queriam marcar para amanhã, mas muitos não podem, já tem outros compromissos, né? Talvez na segunda-feira a gente se reúna para discutir isso aí. Muito interessante também colocar em pontos estratégicos, lixeiras, né, em pontos estratégicos, para o descarte correto, tanto das máscaras, né, porque imagine um campus, tipo o campus Petrolina, você tem que ter lixeiras ali, porque você vai ter um número razoável de estudantes e servidores, então lixeiras para o descarte correto, tanto de máscaras, luvas, papel toalha, porventura serem utilizados. A questão do bebedouro é muito importante evitar o uso do bebedouro coletivo, justamente para evitar aglomeração. Então, a orientação, que todo estudante ou todo servidor, né, leve sua garrafinha e utilize o bebedouro somente para abastecer, né, a garrafa. Nós colocamos algumas recomendações para áreas comuns. O que seriam as áreas comuns? Os estacionamentos, os corredores, via de acesso, né, refeitório, a biblioteca, uma área comum, residência estudantil, campus zona rural, copa e banheiros, né? Nesses ambientes é importante assegurar a utilização da máscara, pessoal, durante todo o tempo, principalmente nos refeitórios. Imagine, você, na maioria do refeitório, você vai ter um público estudante e adolescente, né? Para você controlar que ele utilize a máscara de forma permanente, lógico, na hora que vai se alimentar, tem que tirar a máscara, né? Mas durante a circulação ali pelo refeitório, deve-se utilizar a máscara. A questão dos lavatórios, né, eu já falei, foram instalados em basicamente todas as unidades. Quem não instalou, mas tem o totem, né, para disponibilizar o álcool em gel, fazer a higienização das mãos. E é muito importante assegurar o cumprimento mesmo das medidas de distanciamento social, né? Principalmente nos refeitórios também, pessoal. Refeitórios com ambientes que sejam coletivos, tipo refeitório, copa, né? Banheiros. Interessante que a gente consiga manter esse distanciamento de 1,5 metro. No caso do refeitório, é interessante fazer a demarcação, né, das mesas, como também na entrada, que possivelmente vai gerar fila, fazer a sinalização do piso, 1,5 metro de distância, para que não haja formação de fila com aglomeração. Procurar manter os ambientes ventilados, janelas e portas abertas, e manter sempre a limpeza, tanto de móveis, superfícies e utensílios. Uma ideia também, na questão dos estudantes para refeitório, é fazer o escalonamento de acesso, né? Mas isso depende muito de cada unidade. Como fazer esse escalonamento? Vai turma A, turma B, turma C, depois vai a turma D, turma E, né? É uma coisa assim, bem particular de cada da unidade de vocês. Uso da biblioteca, pessoal. A biblioteca ela pode funcionar, né? Desde que sejam tomados alguns cuidados extras, né, em relação ao uso dos materiais. Respeitar sempre a questão do distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas e o uso de máscara, importantíssimo. É a mesma coisa do refeitório. Não, o refeitório você vai tirar máscara na hora de se alimentar, mas na biblioteca não há por que tirar máscara. Então, os alunos e servidores devem manter sempre o uso da máscara. Uma questão interessante também é que os acervos da biblioteca deverão ter seus acessos fechados temporariamente, né? Sendo possível apenas a circulação de servidores nesse setor. Ou seja, o aluno solicita o livro que ele precisa, o servidor vai lá no acervo, escolhe o livro, seleciona e traz do balcão e entrega ao estudante, né? É uma forma também da gente procurar manter o distanciamento. Procurar movimentar a mobília conforme a necessidade, né, de cada setor, mas mantendo sempre o posto de trabalho do servidor
e as carteiras escolares afastadas, de pelo menos 1,5 metro. Muito importante na biblioteca você ter uma estante para receber o material, ou seja, o livro devolvido pelo usuário. Certo? Por quê? Geralmente, o livro, você não vai poder fazer a higienização desse livro com álcool 70, álcool etílico 70%. Né? Você pode danificar. Então, o ideal é que ele fique em quarentena de pelo menos 5 dias, para poder, então, voltar, colocar novamente no acervo ou fazer um novo empréstimo. E muito interessante, pessoal, é usar o EPI. O servidor que estiver manuseando esse material, livros, revistas, o que for, ele deve usar luvas descartáveis. E foi contemplado na licitação, né? Foi contemplado na licitação a questão das luvas descartáveis, justamente para tanto o pessoal da saúde, como o pessoal de biblioteca, arquivo, protocolo. Muito importante. Salas de aula e auditório. Vocês observem que as informações elas vão se repetindo, mas eu coloquei isso de propósito mesmo, para a gente intensificar, né, isso aí. Salas de aula e auditórios, assegurar a utilização das máscaras, né, durante todo o tempo de permanência no ambiente, pessoal. No auditório, é interessante aferir a temperatura. No caso, quando as pessoas vão entrar no auditório, fazer essa aferição de temperatura. Fornecimento de álcool em gel, totens também na entrada do auditório, interessante, né? E dentro do auditório procurar respeitar a distância mínima de 1,5 metro, como também nas salas de aula, né? O nosso cálculo do dimensionamento populacional, que eu vou mostrar no final, né? Está ficando mais perto, eu vou mostrar no final. Considera também salas, auditórios. No caso do auditório, você já tem, né, as poltronas estabelecidas, 600 lugares, vamos dizer, o campus Petrolina, 600 lugares, mas tem que manter a distância de 1,5 metro. A questão da limpeza e desinfecção de salas e auditório a cada troca de turno, né? Trocou o turno, limpeza e desinfecção. Importante. Laboratórios. Bom, o Comitê Central, nós, Comitê Central, nós elaboramos um protocolo complementar de saúde e segurança para as atividades desenvolvidas nos laboratórios. Muito interessante. Quem trabalha no laboratório, o técnico no laboratório, o professor, tem aula prática no laboratório, né, tem pesquisa. É interessante, se puder dar uma lida nesse material, está disponível lá no site também do Instituto, né, que tem toda a relação, as medidas de segurança com relação ao enfrentamento à Covid, como também as medidas de segurança do dia a dia, rotineiras de um laboratório. Né? O uso de EPIs, nós tivemos assim o trabalho de colocar uma especificação de EPIs por atividades, analisando, obviamente, o risco das atividades, mas laboratório de química, laboratório de alimentos, né? Para que a gente possa retornar com segurança. Muito interessante a questão dos tapetes sanitizantes na entrada do laboratório, né? E aí a solução que nós recomendamos nesse protocolo complementar é uma solução de 0,5% de cloreto de sódio para o tapete sanitizante. Porque, assim, se vocês observarem no protocolo de biossegurança da instituição, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda essa solução para o tapete sanitizante de 0,1%. Mas em conversa com um colega técnico de química, ele disse, não, Walter, o Conselho Federal de Química recomenda 0,5% para tapete sanitizante em laboratório. Então, nós adotamos, né? É uma recomendação do Conselho Federal de Química, então não tem nenhum problema. Eu acredito que todos os laboratórios estejam usando essa solução. No caso das unidades, da entrada da reitoria, nós estamos utilizando a solução de 0,1% de hipoclorito de sódio. Também a questão da higienização dos laboratórios, ela deve ser feita, pessoal, a cada mudança de turno. Ou seja, a unidade que tem 3 turnos, 3 vezes ao dia. Ou sempre que necessário.
cenários de prática. A questão das atividades realizadas a campo, né? Muito interessante, e nesse nosso protocolo de saúde e segurança do trabalho também nós abordamos a questão das atividades realizadas a campo. Tem também a relação dos EPIs e todos os procedimentos a serem implementados, né? Aferir temperatura antes do início das atividades, assegurar a utilização dos EPIs de acordo com a especificidade da atividade, vocês vão encontrar lá no protocolo, não é? E também manter o distanciamento social, respeitando o distanciamento de 1,5 m. Evitar o compartilhamento, pessoal, de equipamentos e ferramentas. Eu já frisei isso uma vez e volto a falar no assunto. Manter sempre a limpeza e desinfecção de equipamentos e maquinários coletivos para a utilização por usuário. O campus Petrolina, Zona Rural, foi gravado um vídeo, iniciativa do professor Marcos, professora Flávia Cartacho e professor Adelmo, né? Os dois primeiros fazem parte também do Comitê Central. Eles gravaram um vídeo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, que aborda, esse vídeo ele aborda desde a entrada dos estudantes na unidade, passando ali pela guarita, onde é feita a aferição de temperatura, a higienização das mãos, aí eles vão mantendo o distanciamento até o laboratório, onde vão desenvolver atividades, também seguindo todas as medidas de biossegurança, não é? Observando o distanciamento, uso de máscara, e tem uma atividade muito interessante realizada pelo professor Marcos, que foi a atividade no campo. Eles estavam utilizando um trado, né? Para quem não conhece, o trado é um equipamento que você coleta a amostra de solo, e assim, esse trado, ele passava de um estudante para o outro, e nesse momento, antes do o primeiro estudante realizou a atividade, tirou a amostra do solo, vai passar para o seguinte, o outro estudante, então o professor, ele higienizava, né, aplicava o produto saneante. Isso é muito importante. Esse vídeo eu achei muito bem, muito bom mesmo. Depois, se vocês tiverem oportunidade, eu acredito que está disponível já no site do Instituto. No transporte escolar, importantíssima é essa questão do transporte escolar, né, pessoal? Interessante aferir a temperatura tanto dos passageiros como do motorista, e aí exigir o uso obrigatório de máscara por todos, né, passageiros e motoristas, durante todo o percurso. Não permitir que alguém tire a máscara em todo o percurso. Se possível, no ônibus também praticar a etiqueta respiratória, né, de forma a proteger as outras pessoas. E uma questão importante também é a limpeza periódica dos veículos de transporte escolar entre as viagens. Nós sabemos que algumas unidades dependem do transporte escolar da prefeitura, né, de cada município. Então, é interessante que haja esse diálogo para que seja feita a desinfecção, limpeza e desinfecção daquelas superfícies mais tocadas, né, pelas pessoas, pelos estudantes. A exemplo do balaústres, né, pega-mãos. Muito interessante que haja esse diálogo aí. E o ideal é que haja uma boa ventilação no interior do veículo, durante o deslocamento, né? Preferencialmente com ventilação natural, se possível, né? Uma coisa interessante, eu coloquei essas duas imagens, é que, se possível, acomodar-se intercalando um assento ocupado com um livre. Eu acho difícil, assim, não sei, porque como as unidades dependem do transporte escolar da prefeitura, não sei se as prefeituras dispõem de ônibus suficiente para atender, vamos dizer, você dividir uma turma, o ônibus tem capacidade de 50 pessoas, você leva 25, aí você manteria essa questão aqui do distanciamento, né? Do distanciamento, uma cadeira sempre intercalada, um assento vazio. E as partes que precisam ser higienizadas após cada viagem, justamente aqui, ó, pega-mãos, né, e os balaústres. Essas são as peças mais tocadas por todos.
Falando em transporte, aqui nós estamos falando de transporte escolar, mas eu gostaria só de lembrar também a questão do transporte urbano, que é uma tristeza, né, pessoal? Eu imagino o servidor que trabalha no campo zona rural e que precisa pegar o transporte urbano, as vans, né? Então, assim, dificilmente você vai ter uma condição ideal dessa aqui. Não vai, né? O ônibus, a van, o ônibus, o micro-ônibus, certamente ele deve viajar lotado. Eu não tenho conhecimento, mas pelo que a gente vê de transporte coletivo no país, essa é a realidade. Então, assim, o que a gente pode sugerir em termos de proteção para quem utiliza o transporte público? Usar uma máscara de proteção eficaz, né? Ou seja, uma PFF2, respirador tipo peça facial PFF2, que é o respirador que protege as pessoas que estão próximas a você e que te protege também, porque é a única que impede a inalação do vírus, né? A máscara de tecido, a máscara cirúrgica, ela impede que você faça a disseminação do vírus, das gotículas, né, contendo o vírus, no ambiente. Já a PFF2 ou a N95, que são correlatas, só mudando a nomenclatura, elas realmente impedem, né, que você inale as gotículas, o vírus, na verdade. Bom, vamos falar um pouco sobre essa questão aí do trabalho remoto. Bom, pela IN 90, né, deverão permanecer em trabalho remoto mediante autodeclaração os servidores que apresentem as condições e fatores de risco. Aí ela cita idade igual ou superior a 60 anos, tabagismo, né, obesidade, hipertensão arterial, pneumopatias graves ou descompensadas, diabetes mellitus, conforme juízo clínico, entre outras, né, cirrose hepática e a servidora gestante. No primeiro item. No segundo item, ele coloca servidores da condição de pais, né, padrastos ou madrastas, que possuam filhos ou responsáveis que tenham guarda de menores da idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda estiverem mantidas a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche. Bom, já deu para entender, né, pessoal? Em termos de estado de Pernambuco, basicamente o plano de convivência, ele, né, retorno de 100% das escolas, universidades, as atividades administrativas tipo escritório, retorno de 100%. Então, eu acredito que a maioria dos servidores, né, que tenha comorbidade, o enquadramento será no item 1, né? Servidores que apresentem as condições ou fatores de risco. Mas pode acontecer essa situação e aí o servidor ele pode também preencher a autodeclaração, né, e encaminhar para a chefia imediata. Ventilação dos ambientes, aí é um tema um tanto quanto complicado, mas que nós temos que atender a essa questão, né? Se possível, privilegiar sempre a ventilação natural, através da frequente abertura, pessoal, de portas e janelas. A utilização de equipamentos condensadores de ar, ela é recomendável, né, desde que se evite a recirculação do ar. Como fazer isso, então? Se a maioria dos equipamentos instalados são equipamentos tipo split, que não permite desabilitar a recirculação do ar, seria a questão da ventilação forçada, ou seja, o uso do ar-condicionado associado à abertura frequente de portas e janelas. Essa seria uma solução. E é uma solução que nós estamos adotando na reitoria, né? Em algumas salas nós estamos adotando isso. A recomendação é para todos, né? Mas, onde é possível, a gente adota a questão da ventilação forçada, que é a forma de garantir a renovação do ar do ambiente. E uma questão importante, né, é que os equipamentos de ar-condicionado, eles devem ser periodicamente inspecionados e limpos. Todos nós sabemos, né, principalmente com essa questão da transmissão aérea, né, e tanto o CDC, como também a Organização Mundial de Saúde, e o próprio Ministério da Saúde já confirmam que há possibilidade, e na verdade,
ocorre a contaminação, a infecção através do ar, né, das gotículas ou dos aerossóis presentes no ambiente. Triagem e controle de acesso às unidades. Interessante que a gente, mesmo com a recomendação do Plano de Convivência do Estado de Pernambuco, a gente mantenha essa questão da aferição de temperatura, até que o comitê se reúna e tome, então, uma decisão. Mas é interessante, porque, assim, na triagem, né, se uma pessoa apresentar a temperatura acima de 37,5 graus, ou qualquer outro sinais ou sintomas de gripe, é interessante que ela seja recomendada não ingressar, né, na unidade, né, e procurar, então, um serviço de assistência à saúde. Então, vamos manter isso aí, pessoal, até a gente fazer a nossa reunião do Comitê Central e decidir se a gente mantém ou não, né, em termos de Instituto Federal, a aferição da temperatura em todas as unidades. Interessante também, na entrada, a questão do tapete sanitizante, com a solução de 0,1% de cloreto de sódio. Na reitoria, nós fizemos a demarcação do piso, estabelecendo lá o distanciamento de 1,5 m, com fitas, né, de forma que a gente não tenha aglomeração, porque no momento que o colaborador está fazendo a aferição de temperatura, de repente chega um quantitativo grande de servidores para entrar no mesmo tempo, né, principalmente no horário inicial das atividades, então é importante manter o distanciamento. Bom, pessoal, a questão do retorno, o retorno das atividades, não deve, de forma alguma, significar o relaxamento do risco de adoecimento pela Covid, de forma alguma. Nós temos que permanecer com a questão da vigilância e o monitoramento desse risco, não é? E aí entra justamente a questão do rastreamento, que é a identificação de todas as pessoas que tiveram contato com o caso suspeito e ou confirmado da Covid-19, né? De forma a indicar o isolamento domiciliar dessas pessoas, muito importante. E também a questão do monitoramento, que tem como objetivo a identificação precoce de sinais e sintomas da Covid-19, né? E o objetivo básico aí é orientar a busca por atendimento médico. Então, assim, observe que tanto o rastreamento e o monitoramento têm como finalidade interromper a cadeia de transmissão da doença. Dessa forma, vai prevenir a ocorrência de novos casos. Isso é interessante que a gente mantenha. Por isso que eu digo assim, a questão da aferição da temperatura, não é? É importantíssima a aferição da temperatura. Você tem o campus petrolino, tem aproximadamente aí 700 discentes, alunos, 700 e poucos alunos, e tem servidores, mais de 250 servidores, se não me engano. Então, assim, você tem uma população alta, se passa na triagem de acesso, você não faz a aferição de temperatura, corre o risco de alguma pessoa entrar, né, não sei, com a temperatura elevada, que pode indicar, né, não é certeza que seja a Covid-19, mas pode ser. Então, assim, é importante que a gente mantenha a vigilância e monitoramento, né. Eu trago aqui para vocês o dimensionamento populacional, que nada mais é do que a gente calcular o número de pessoas para cada ambiente, seja sala de aula, ou um ambiente administrativo, ou até mesmo um laboratório. Como fazer isso, então? Eu tenho uma sala aqui, ela tem 10 metros, né, de largura, ou 20 de comprimento. Então, o primeiro passo é determinar a área desse ambiente, 200 metros quadrados. Certo? Considerando que o distanciamento físico que nós estabelecemos no plano, no protocolo de biossegurança da instituição, é 1,5 m entre as pessoas, né? E, de acordo com as normas, a NBR, que trata da fabricação tanto de imóveis para escritório e imóveis escolares, a base do assento
mínima que eles estabelecem, uma média, é 0,5 metros, então, com essas medidas, nós encontramos o lado desse quadrado. E aí a gente determina a área de segurança pessoal, considerando sempre o distanciamento de 1,5 metro. Né? Então, eu vou ter a área de segurança pessoal. 2 vezes 2, né? Porque eu vou ter aqui o lado 2, 2 e 2. Então, a área 4 metros quadrados. Essa área vai ser sempre a mesma. O denominador vai ser sempre o mesmo, porque o distanciamento é 1,5 metro. Se fosse 1 metro, seria diferente. Ia dar aqui 1 metro, 1,5, que ia dar uma área de 2,25. Mas, voltando ao caso aqui, então, a quantidade de pessoas nesse ambiente será 200, que é a área do ambiente, dividido pela área de segurança pessoal, 50 pessoas nesse ambiente. Lá no protocolo de biossegurança, vocês vão encontrar esse dimensionamento populacional no anexo. Ele está bem explicadozinho, pessoal. Aqui eu coloquei só um resumozinho para passar para vocês, mas quem tiver interesse é só dar uma olhada no protocolo de biossegurança, nos anexos, que você vai encontrar o texto explicando tudo direitinho. Eu trago também para vocês essa avaliação aqui da Universidade Federal de Uberlândia, né, Instituto de Física, da eficiência de máscaras caseiras na proteção de aerossol e vírus. Aí vocês podem observar, ele colocou aqui muito alto a máscara N95, que é a equivalente a PFF2. N95 é a nomenclatura lá dos Estados Unidos. No Brasil, seria a PFF2. Então, vocês podem observar, né, os diversos tipos de máscara e a eficiência. Né? A malha 100% algodão, 2 camadas. Você tem alto, né? Já a malha 100% algodão, 3 camadas, muito alto. Então, assim, é a título de conhecimento, né? E também existe uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz que comprova a eficiência das máscaras de tecido e a máscara cirúrgica no controle da disseminação das gotículas, né? Que possivelmente poderiam ter ou não o vírus da Covid-19. Então, assim, a questão, o Instituto Federal, com a recomendação, né, a especificação do Comitê Central de Enfrentamento à Covid, estabeleceu máscaras de tecido para servidores e discentes e máscara profissional para os profissionais de saúde e para os profissionais que atuam em atendimento ao público, a exemplo da biblioteca, a exemplo do protocolo, arquivo, né? Então, assim, em termos de materiais, equipamentos e insumos, tanto a administração teve todo o empenho em adquirir, como também o Comitê Central, justamente. Foi o Comitê Central e a PROAD, né? Foi feito todo o levantamento da necessidade. Eu acredito que todas as unidades hoje estão aptas a voltarem ao trabalho, lógico, retorno de forma gradual, com segurança, né, pessoal? Não adianta querer voltar 100%, mesmo tendo as condições de estabelecer as medidas de biossegurança, né? Nós temos alguns problemas? Temos. A parte de infraestrutura, nós temos alguns problemas, mas que podem ser resolvidos, tá certo? Então, mais uma vez lá, o hashtag Te Cuida, né? No meu entendimento, Brasil, porque eu aproveitei a ideia lá do governo do Rio Grande do Sul, nessa divulgação aí do retorno às atividades presenciais de forma gradual e segura, e, na verdade, não é hora de relaxar, pessoal. A verdade é essa, né? É hora de se cuidar. Então, pessoal, eu agradeço aí, tá? Eu fico à disposição para os devidos questionamentos. Jean? Boa tarde, gente. Retornando aqui, eu gostaria de sugerir que quem tiver pergunta, quiser participar, que levante a mãozinha, para eu ir acompanhando aqui. Mônica já levantou, mas já tem uma pergunta no chat aqui de Jane. Eu vou ler a pergunta de Jane no chat, mas aí quem quiser, fique à vontade, né, para interagir. Lembrando que já foi postado aí também no grupo, vou até fazer o app aqui, a lista de frequência, né? Então, para
para garantir o certificado, a gente pede que vocês acessem o Google Forms aí, nesse link que eu acabei de postar, para registrar a frequência de vocês. A pergunta de Jane, Walter. Sim. Walter, o estado de Pernambuco já liberou 100% de ocupação nas escolas sem distanciamento, mas com máscara e asepsia com álcool. Neste caso, o IFE vai continuar com estas restrições? Acho que o Walter já meio que respondeu, mas fica à vontade. Não, tudo bem. É Jane, não é? Jane Oliveira, lá do Jane. Rural. Boa tarde, Jane. Veja bem, eu até já coloquei essa situação, porque, assim, essas medidas de flexibilização do estado de Pernambuco começaram a valer ontem, né? A questão do distanciamento e a não utilização mais do termômetro para aferição de pressão na entrada, aferição de temperatura na entrada dos estabelecimentos. Então, assim, eu sugiro e recomendo que o Instituto Federal continue com essas medidas. Distanciamento de 1,5 metro, que é o que está no nosso protocolo de biossegurança, através da recomendação da Fundação Oswaldo Cruz, aquele documento que eu mostrei na apresentação. Lógico, a questão de higienização das mãos é importante, deve continuar, vai continuar, né? Até segundo a ordem aí das autoridades sanitárias. Agora, o distanciamento, nós devemos permanecer com esse distanciamento de 1,5 metro. É o que eu falei, nós vamos ter uma reunião, provavelmente segunda-feira à tarde, do Comitê Central, para discutirmos essas flexibilizações aí do governo de Pernambuco. Então, assim, vamos continuar com as nossas medidas de biossegurança baseadas no nosso protocolo de biossegurança, até que a gente tenha um entendimento lá no comitê, se realmente a gente vai aderir aí a essa questão de lotação de 100% das turmas, que eu acho um risco muito grande nesse momento, né? Ontem eu estava vendo a população vacinada no estado de Pernambuco, quase 60% aproximadamente. Os especialistas dizem que o ideal seria começar a flexibilização a partir de 80% da população vacinada, né? Então, assim, vamos aguardar. Por enquanto, vamos continuar com o nosso protocolo de biossegurança do Comitê Central da forma que foi estabelecido. Ok? Professora Mônica, pode ficar à vontade. Boa tarde, professor. Obrigada aí pelas orientações. Acho que essa palestra devia acontecer em todos os campos. Muito importante. Ela é conscientizadora acima de tudo. Mas o que eu queria perguntar era qual o procedimento da gente quanto aos alunos não vacinados. Eu já estou tendo convivência de ensino remoto com meus alunos, a gente está tendo aula síncrona constantemente, e eu tenho os alunos que não se vacinaram. E eu estou usando a autodeclaração, porque eu sou asmática, mas sei que em fevereiro a gente vai ter que retornar. Como é que a gente vai retornar com esses alunos não vacinados? Eu tenho aproximadamente 80 alunos por semana. Boa tarde, professora Mônica. Realmente é uma situação, assim, preocupante. E como eu sou do comitê local também de enfrentamento à Covid na reitoria e do comitê central, nós fizemos uma consulta à Procuradoria Jurídica, junto ao IF Sertão, não é? Com relação aos servidores que não se vacinarem, se teriam como impedir esse servidor de entrar no ambiente de trabalho. O mesmo caso é semelhante à questão dos estudantes, né? Mas aí a procuradora nos respondeu, oficialmente, emitiu um parecer, que não há respaldo legal para proibir, né, o servidor de trabalhar, mesmo que ele não tenha tomado a vacina. Não existe respaldo legal no âmbito federal. Então, supondo, eu imagino que para o estudante cabe a mesma regra. Não existe, assim, na minha concepção, né, posso até estar errado,
Mas, baseado no parecer da procuradora para os servidores, o estudante também não tem como a gente proibir de acessar a escola. A gente pode até fazer uma nova consulta enfatizando essa questão do estudante, né? Para ver o que a nossa procuradora vai se pronunciar quanto a isso. Mas, assim, alguém colocou aí que o Estado de Pernambuco está exigindo, né, a vacinação para os servidores. Se foi aprovado na Assembleia Legislativa, existe o respaldo legal, nesse caso, para os servidores do Estado. É o caso que os servidores da Justiça de Pernambuco, né, me parece que tem algo nesse sentido. Só vai trabalhar quem está vacinado. E até para você fazer uma consulta, você vai ali no fórum aqui, Petrolina, só entra se apresentar o cartão de vacinação, com as 2 doses. Né? Então, assim, para alunos, eu não vejo também, assim, baseado no parecer da procuradora, como impedir o aluno de acessar a sala de aula. Mas eu vou anotar esse questionamento da professora Mônica e vou passar para a nossa procuradora, para ver o que ela vai dizer a respeito dessa situação. Me permite uma intervenção, o Jânio já levantou a mão aqui também. Sim, já. Fica à vontade, meu amigo. Eu ia fazer, né, a leitura que ela colocou aqui, que é bom intensivar a campanha, né, de conscientização junto aos servidores e alunos, acho importante. E também o fato de que a própria procuradora, quando ela deu esse parecer, ela disse que é uma situação que pode ser mudada, né? A gente está em constante publicação, né, de novos normativos, novas orientações, pode ser que esse cenário hoje, né? Então, se vislumbra uma previsão legal, digamos assim, para essa exigência, pode ser que esse cenário mude, né? Então é bom a gente estar atento, acompanhando as orientações, mas reforço o que a Jane colocou, né? Se ela quiser falar também, ela já levantou a mão. É importante também a gente reforçar a conscientização. A gente está vendo que os números, né, eles estão diminuindo, e isso não é ao acaso, né? Isso aí está diretamente relacionado ao avanço da vacinação. Jane, fica à vontade. Oi, Jean. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Jane. Tudo bem, Bom Jane? revê-lo. Igualmente, prazer em revê-lo. Bom. Eu entendo essa preocupação de Mônica, né? E eu acho que ela é bastante pertinente. Isso. Mas a gente sempre lembra, assim, leva em relação ao discente, né? Que não tomou a vacina, né? Mas nós temos servidores dentro do campus, né? Que não tomaram a vacina e dizem que não vão tomar. Então, assim, como é que vai ficar, né? Eu acho que isso aí realmente vai ter que ser bem discutido. Como é que vai ficar quando chegar em fevereiro, que a gente vai ter o retorno realmente presencial, né? Porque agora está tendo meio gradativo, né? Mas a partir do ano que vem ele já, né, a priori, está 100% presencial, né? Então, tanta preocupação em relação aos alunos que não se vacinaram, como também a colegas nossos que não se vacinaram. Como é que fica esse trânsito dentro do campus, né? Então, essa pessoa que não se vacinou, ela vai ter a prerrogativa de continuar em casa, porque não quer tomar vacina, ou sei lá. Não vou nem discutir os motivos, né? Não vamos entrar nessa seara. Mas como é que vai ficar essa situação? Porque, às vezes, o aluno também pode dizer assim, não, eu não vou assistir aula com o professor tal, porque eu sei que ele não tomou vacina. Justamente. Então, é uma faca de 2 gumes, né? Então, a gente tem o lado do servidor, que, teoricamente, né, era para ter esse nível de consciência já bem estabelecido, não era algo nem para estar se discutindo, mas a gente também tem o lado do discente, né? Então, assim, na realidade, a gente só vai saber como é que vai ocorrer todo esse processo quando a gente retornar, né? Porque a gente vai ter já tem essas normas internas, né, de 1,5 metro, essa questão de distanciamento, tudo. Mas a gente sabe que os alunos vêm, por exemplo, no caso do Zona Rural, eles vêm aglomerados dentro de uma van. Exatamente. Então, eles vêm 10, 15, agora que é um micro-ônibus, né? 15 até 20 pessoas aglomeradas, eles se reúnem, vêm de carona, né? E só se separam na portaria do campus. Né? E lá também, como é muito grande a área, vai até ser difícil não ter esse contato muito próximo, né? Que quem está indo lá
como eu estou, às vezes vou lá e tem as aulas práticas, a gente vê, termina as aulas práticas, eles ficam tudo ali, conversando nos corredores, tudo aglomerado. E não tem gente suficiente para estar fazendo essa fiscalização, dizendo que não pode se, né? A gente fala, orienta, mas jovem é jovem, né? Não tem como. Então, adolescente. eu acho que essa questão aí da vacina, ela tem que ser muito bem discutida depois, porque não é só os alunos, tem a preocupação dos alunos, talvez eles sejam, em relação à quantidade de servidores, proporcionalmente maior, né? Mas vai ter essa situação de alunos e servidores que não tomaram a vacina. E como é que vai ser esse procedimento? O professor não vai dar aula, o professor não vai conviver com esse servidor vai ser impedido de entrar em ambientes comuns, é uma situação complicada. Hoje, Jane, pelo parecer da procuradora, não há como impedir. O servidor que não se vacinou, ele tem o direito de continuar trabalhando normalmente, de frequentar o ambiente de trabalho. Hoje, porque ela não encontrou respaldo jurídico para tomar alguma decisão. Não se vacinou, não vai trabalhar. Eu teria que apresentar o cartão de vacinação. Então, hoje, para estudante, para servidor, né, a regra é essa. Agora, a questão do aluno, aí a gente pode consultar para ver qual será o parecer, né? Quem mais? Levantou a mão. Jean Lúcio, professora Mônica. Mônica Mônica. e depois Alexandre. Pronto, professor, eu só queria informar que, nesse momento, eu estou com 6 alunos com Covid, afastados das atividades de estágio por causa da Covid. 6 alunos. Quer dizer, se eu estivesse convivendo com esses alunos em sala de aula, possivelmente, a essa altura, eu e os professores de convivência deles poderíamos estar contaminados. Um surto. Com um surto. Realmente, é preocupante a situação, né? Muito preocupante. Esses alunos, professores, eles não estão frequentando a unidade, né, escolar, estão... É isso? Eles estão, alguns estão fazendo estágio em escolas presenciais, outros estão no sistema remoto. Desses 6 que estão contaminados, eles começaram com sintomas gripais, afastaram, a gente interrompeu o estágio presencial, então eles não chegaram aí na escola, mas não sabem onde se contaminaram. Se foi na escola fazendo estágio, ou se foi na circulação dele de trabalho, vida social. Mas, assim, quando ele disser, professora, eu estou com a garganta arranhando, eu suspendo o estágio, por 15 dias, pelo menos, e só volta para o estágio com seu examezinho feito. Eles estão respeitando só na conversa. Mas eu tenho mais do que isso de alunos adultos, e olhe que eu não chego a ter mais do que 60, 70 alunos. Eu tenho alunos que não se vacinaram. Bom, como o Jane falou, não cabe aqui eu analisar. Eu tenho conscientizado a eles que eles estão indo para a escola, que eles podem adoecer e contaminar suas famílias. Alguns aceitaram a argumentação e outros continuam seguindo a vida normal sem vacinação. Isso. Eu, na verdade, estou apavorada porque eu tenho asma, ainda não voltei ao convívio normal, minha vida ainda é bem restrita, mas, inclusive, eu estou utilizando da autodeclaração, porque minha família é toda asmática, e estou realmente preocupada com o retorno em fevereiro. Realmente é preocupante, professor. No caso dos alunos, seria interessante a senhora solicitar o apoio também do comitê local. É Campos Petrolina, senhora? Zona Rural? Campos Petrolina, sim. Petrolina. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a senhora poderia solicitar o apoio do comitê local, né?
A colega Cristiane, que é muito receptiva. Eu pretendo, professor, dependendo dos registros e dos acontecimentos até fevereiro, renovar meu laudo médico e verificar o que é que eu vou fazer, porque se a gente tem Natal, Réveillon, né? Depois Então, Carnaval, né? dependendo da subida dos números, se a escola não puder tomar uma providência geral, eu pretendo entrar realmente com laudo novo e o requerimento de pedido de continuidade do afastamento e trabalhando por ensino remoto. Algumas comissões hoje, algumas comissões que eu tenho na reitoria já voltaram aí ao presencial, mas voltaram, né, porque a reitoria já voltou presencial, e mesmo assim eles estão respeitando minha declaração, estão me aceitando online nas reuniões. Pronto, E tem que permanecer mesmo. Assim. Minha preocupação, em outro momento que eu tive um contato presencial de trabalho anteriormente, foi que chega um momento do encontro que as pessoas esquecem, né? Aí tira a máscara para tomar um café, o café está ali, toma perto do café, fala perto da xícara, fala perto do copo, e eu comecei a me encolher, eu digo, meu Deus, como é que eu vou dizer ao meu colega que, por favor, ele saia de perto dos copos? Resultado, eu passei a reunião, só usei minha garrafinha e sem comer e sem beber, só fui comer meio-dia em casa. E preocupada, né? É isso que eu falei, a questão do retorno... Meu medo é a sensibilidade da minha saúde. Bom, gente, é só um depoimento. Justamente. Não, é isso mesmo. É a questão da vigilância que eu falei. Não é porque a gente está retornando de forma gradual que devemos não manter a vigilância. Temos que estar vigilantes, não é? Temos que estar vigilantes. Não podemos relaxar, não. Essa é a verdade. Alexandre, professor Alexandre. Opa, eu aqui novamente. Bom, é só para tentar contribuir, né, com os comentários que estão sendo feitos, né, muito pertinentes, né, muito interessantes, é essa questão da dinâmica, né, que Jean Lúcio falou, né, porque, como foi dito, né, não teve um alinhamento entre as esferas governamentais, né, a gente sabe disso, todos vocês aqui, ou a grande maioria, pelo menos, tem acompanhado aí os jornais com alguma frequência, e a gente sabe que não há esse alinhamento nacional, né? Enfim, por várias razões, não vamos entrar no mérito aqui, né? Mas um aspecto é a questão de que são cidades diferentes e situações distintas, né? São vários fatores aí que interferem nessa questão, e para quem ainda não sabe dessa informação, existe uma hierarquia, né? Em relação a essa questão do problema de saúde pública. Então, a gente precisa observar não apenas os normativos, né, e os encaminhamentos de regulação do governo federal, mas também a gente precisa acompanhar a instância estadual e a instância municipal, né? E pode acontecer, né, em cima dessa temática de que é dinâmico, né, essas coisas, as medidas de restrição podem ficar mais flexíveis, né, mais relaxadas, mas também podem ficar mais rigorosas, a depender, né, do desenvolvimento, né, em cada cidade. Então, é importante também a gente observar esses aspectos. Por exemplo, né, em Santa Maria da Boa Vista, que é um dos municípios que o IF Sertão tem unidade, né, foi colocado lá um decreto, né, dizendo que as pessoas só podiam ingressar nos órgãos públicos, né, adotando todas as medidas e com o que eles chamam de passaporte de vacinação, ou comprovante de que está... o certificado de vacinação. Exato, alguma coisa nesse sentido, né? Comprovando que a pessoa realmente está completamente vacinada. Por quê? Porque provavelmente, né, se for um servidor do Estado ou da União, mas se por acaso ele se contaminar e tiver que ter atendimento médico, né, atendimento de saúde pública, por exemplo, ele vai fazer isso no município. Então, termina sendo
meio que uma obrigação do município zelar por essa questão de saúde pública e, portanto, parece haver essa sobreposição nesse sentido. Então, se há um decreto municipal dizendo que não entra se não tiver o comprovativo de que está vacinado, né, me parece que os órgãos do município, do Estado e da União naquele município, né, mais cedo ou mais tarde vão ter que atender, né, o que está sendo posto. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque alguém que estiver em Santa Maria aqui pode até falar um pouco melhor, né? Esse decreto começou a valer, se não estou enganado, a partir de sexta-feira, agora que passou, né? Parece fazer sentido a gente ter que respeitar, né? Porque ele, volto a dizer, se é um servidor da União, mas se ele se contaminar, provavelmente ele vai ter o atendimento no município. Então, pode ser que aconteça isso com os outros municípios, pode ser que aconteça isso com Serra Talhada, com Petrolina, com Uricuri, com Salgueiro, né? Com Floresta, né? E se isso por acaso acontecer, né? Eu acho que o comitê vai ter que se reunir e deliberar ou né, se reunir para discutir esse assunto e tentar achar o melhor caminho. O fato é, né, a gente realmente fica muito preocupado, né, com a saúde, né, e o bem-estar de todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade acadêmica, que de alguma forma se relacionam com o nosso IF Sertão, com a instituição que todos aqui fazem parte, né? E vamos continuar discutindo, vamos continuar acompanhando, vamos continuar atentos para, se a gente puder sair dessa situação, né? Com nenhuma baixa, né? Com nenhum caso grave ou até coisa mais complicada que isso, né? Vai ser resultado desse trabalho, né? De esforços como esse que a gente está fazendo. O trabalho do comitê, que eu não perco a oportunidade de agradecer aqui, né, a Walter e a todas as pessoas que fazem parte tanto do comitê central como dos comitês em cada unidade, né, os comitês locais, né, é um trabalho realmente muito bom que eles estão fazendo, né, de esclarecimento, de trazer informação, de agir, né, de orientar, né, para onde o Instituto deve caminhar, né, e até aqui tem sido um trabalho que a gente vê resultados muito bons, né? A gente só agradece e vamos dizer que vamos continuar junto nesse trabalho, né? De mãos dadas, junto ao comitê, junto a toda a comunidade acadêmica, para a gente realmente sair dessa situação, se possível, com nenhum caso grave ou nenhuma coisa pior que isso, ok? Obrigado. Jean Lúcio? Não temos mais inscrições. Acredito que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma observação, acho que a gente pode encerrar por aqui. Walter, eu gostaria de convidar você a fazer as considerações finais e a gente poder encerrar o evento, então. Ok, Jean Lúcio. Não, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. O tema realmente é oportuno. Eu tenho dúvidas, né, que existem, e assim, a gente não vai conseguir tratar essa situação assim, tão rápido, mas é importante essa nossa participação para trazer esses esclarecimentos, né, e agradeço mais uma vez e me coloco à disposição de todos para o que for possível para contribuir com vocês. Nós que agradecemos, Walter, agradecemos também a todos os participantes, né, desse primeiro dia de abertura do evento. Queremos lembrar, né, que tem uma lista de presença, então, se você não assinou ainda, por favor, registre sua presença, vou postar o link aqui mais uma vez. Outro aviso, o evento, infelizmente, não foi possível, né, hoje, na continuidade aqui, seria uma palestra sobre as mudanças da normativa do RSC. Infelizmente não foi possível, né? O professor Reginaldo teve uma disponibilidade, não foi possível trazê-lo hoje, mas a gente espera poder, né, levar esses esclarecimentos à comunidade acadêmica, principalmente os docentes têm muitas dúvidas sobre as mudanças que vão vir com essa nova normativa. Lembrar também, eu fiquei sabendo agora há pouco, estava passando aqui as notícias, e o Ministério da Saúde
liberou a terceira dose da vacina para todo o público em geral, desde que já tenha completado 5 meses da segunda dose. Então, quem já completou aí 5 meses da segunda dose, já está elegível para tomar a terceira dose da vacina. Então, fiquem atentos aí. E só reforçando, né, manter os cuidados, né, desejar a todos aí um bom final de tarde, né, um bom trabalho, e lembrar que amanhã o evento continua, né, a gente tem continuidade do evento amanhã e na próxima quinta-feira. Então, se vocês se inscreveram para as outras palestras, por favor, não esqueçam de estar conosco aqui, né, registrem um lembrete aí para estar conosco aqui nos próximos 2 dias. O professor Alexandre levantou a mão, quer fazer alguma consideração, professor? Não, era só para lembrar bem as palestras de amanhã, né, que vão ter 2, né, a sessão número 3 e a sessão número 4. A número 3 está relacionada com a questão de transformação digital no IF Sertão, ou seja, é aquela ideia, né, dos serviços de autoatendimento para que o servidor, o aluno, o familiar, enfim, a sociedade brasileira em geral consiga, né, ter os seus serviços feitos a qualquer dia, a qualquer hora, né, de forma autônoma, de forma ágil, né, sem estar tendo que pedir, esperar documento que vai e que volta. E a sessão 4 é uma sessão também interessante, que trata de mudanças no ambiente de trabalho incentivadas pela pandemia, né? Uma visão, uma perspectiva de gestoras, né? Amanhã vai ser um evento muito interessante, essa sessão 4, porque vai ser uma visão exclusiva de gestoras, né? De mulheres na área de desenvolvimento institucional da rede federal, ou seja, a gente está prestigiando as pratas da casa, né? Como o Walter, como a Milton, como Ana Carolina, como Simaia, como a Miro, né? Que são servidores aqui do IF Sertão, mas a gente também está trazendo servidores de outros institutos federais, né? Espalhados aí por esse Brasil. Estamos trazendo amanhã uma servidora da região norte, uma servidora da região nordeste, né? E uma servidora da região sudeste, para falar um pouquinho sobre essa perspectiva, né? Pós-pandemia, né? Então vai ser uma mesa redonda, um bate-papo bem interessante. E tem a programação de sexta-feira, que amanhã a gente avisa para vocês, para manter vocês motivados e participando aqui, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Jean Lúcio, é com você, amigo. Então, aviso os dados, pessoal, quero agradecer mais uma vez a presença e participação de todos vocês. Tivemos um bom número aí, chegamos a quase 50 participantes. E desejar a todos um bom final de tarde, saúde, né? Agradecer mais uma vez nosso palestrante Walter pela apresentação, belíssima apresentação de hoje. E até amanhã, gente. Fiquem conosco aí nesses 2 dias de evento, tá? Um grande abraço e até a próxima.